Está chegando, irmão, está chegando. Aí vocês vão ouvir o pastor Nivaldo sussurrando: é tempo difícil, olha, porque vai vir, irmão, vai vir, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. E vai ser nesse momento que a tua fé vai valer. Se você conservar, né, a fé, ela vai ter um grande valor, aleluia, porque a Bíblia diz, né, pela fé os antigos alcançaram o testemunho, não é, irmão? E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa, a minha, a nossa fé. Mas, irmão, não é dizer que tem fé, é acreditar no momento difícil, acreditar que Deus vai prover. Eu estava lendo ontem, né, sobre ali a saída do povo de Israel do Egito. Então o Senhor ordenou a Moisés: olha, acampa o povo em frente do mar, num lugar assim, 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 porque o Senhor falou assim que ia glorificar ali o nome dele, ia manifestar poderosamente. Moisés então sabia o que Deus ia, não sabia exatamente o que Deus ia fazer, mas sabia que Deus ia dar um grande livramento ali. Então, quando o povo clamou ao Senhor, e clamaram a Moisés também, porque viram que Faraó vinha, né? Moisés disse assim: aquietai-vos e veio o livramento do Senhor. Moisés tinha certeza, por isso que eu mudei aquele hino, né? Moisés ficou apavorado. Está errado. Como é que Moisés ficou apavorado? Se ele sabia, Deus tinha falado para ele. Pode ler o texto lá, né? Então Moisés sabia que Deus tinha um plano magnífico. Ele não sabia o que era, talvez para não falar para o povo. Aí o Senhor falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Pega a tua vara e toca na água e ela vai se abrir. O mar vermelho se abriu e o povo ficou maravilhado. Então a nuvem se pôs de trás do povo. Para Faraó era uma escuridão que ninguém enxergava um outro, mas para o povo de Deus a nuvem brilhava, tinha uma luz tremenda. E durante aquela noite Deus foi mandando um vento, o vento foi soprando e as águas se dividiram e formaram dois paredões, a direita e a esquerda, diz a Bíblia. E eles então passaram ali. Quando eles estavam no meio, para quase chegar, né, no final, Deus tirou a nuvem e Faraó, quando olhou, com seus carros, todos eles, seus cavalos, né, entraram. Quando entraram, o Senhor pelejou por Israel, pelo povo dele, e o Senhor foi lá, tirou as rodas do carro. Fiquei imaginando Deus tirando, não precisa meter a mão, né? Só faz isso. As rodas começaram a sair dos carros e os cavalos começaram a andar com dificuldade. Quando o povo quando todo o povo, né, atravessou, o Senhor disse a Moisés: estende as tuas mãos. Aí o Senhor, Deus, fez com que as águas viessem e pela manhã os corpos dos egípcios estavam boiando na praia, diz a Bíblia, pode ler lá. Então Deus tem um plano, por isso nós não devemos murmurar. No pior momento da vida Deus tem um plano, sempre tem um plano para todo aquele que o segue e obedece, né? Glória a Deus. Nós vamos ler hoje com os irmãos, né? Chega meu telefone. É no livro de 2 Crônicas 32. É que eu escrevi alguma coisa no telefone, eu vou pedir a Isabel lá para pegar no carro, né? Aquela coisinha assim da frente, né? Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Esse assunto é maravilhoso, mas nós vamos abordar aqui o que Deus está nos dando aqui nesse texto. Hoje uma pessoa estava com uns problemas e, né, conversando comigo, fui orar e Deus me deu esse texto. Mas lendo esse texto, o Espírito me fez assim conhecer melhor para poder transmitir também. Porque quando a gente conhece melhor, irmãos, nós temos mais alguma coisa para passar para o povo, para a igreja. Então nós vamos ler aqui 2 Crônica 32, versículo 10 em diante. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor
nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Não é Ezequiel mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, porquanto, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Pode assentar. Agora o que eu quero estudar com os irmãos é o diálogo aqui, é a conversa, é o assunto. Vocês sabem que Judá estava cercado. Ezequias era um rei que temia o Senhor. Então Senaqueribe começou a amedrontar, ameaçar com palavras. Ezequias estava cercado, mas lá estava, não é? O servo do Senhor, tinha Isaías, ele mesmo. Mas nós vemos aqui o inimigo querendo desfazer da nossa confiança. Primeiro assunto: o inimigo sempre quer fazer nós pensar que não estamos seguros. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais, vós? Olha só o que ele fala: que vos ficais na fortaleza em Jerusalém. Ele disse depois que Ezequias estava incitando o povo. Que confiança é essa que você fica na sua fé? Fortaleza em Jerusalém. Ficar na fortaleza é permanecer seguro na verdade, é permanecer seguro na fé que um dia você abraçou, e não deixar que nenhuma ameaça venha fazer você pensar que você está perdendo tempo. É isso que ele quis dizer. O inimigo então ele nos ataca sempre assim, com palavras. Veja que ele começou a querer causar um desânimo no coração das pessoas. Que confiança é essa que vocês estão tendo? Vão ficar aí dentro? Vocês estão achando que isso é uma fortaleza? Qual é o Deus que vai livrar vocês? Então nós temos aqui um diálogo forte. Isso acontece e pode acontecer na vida de cada um de nós, quando o inimigo se levanta. Levanta através de pessoas, levanta através de assuntos, coisas da vida, né? Mas qual é a mensagem? A mensagem é esta: fique na fortaleza. Aonde é a fortaleza? Aonde tem a palavra, a verdade. Aqui tinha a verdade. Com quem estava a verdade? Com Ezequias e o profeta Isaías. Deus estava trabalhando. Ezequias tinha fortalecido o povo, animado o povo a confiar no Senhor e ninguém fazer nada. Fique na fortaleza, fortalecei-vos na graça do seu poder. Nós entendemos isso. Quando somos atacados, devemos então buscar a força do Senhor, ficar na fortaleza, ficar na presença. Mas o inimigo, usando esse Senaqueribe, queria que o povo desanimasse, que o povo rejeitasse a conversa, o assunto, a orientação do rei Ezequias, servo do Deus Altíssimo. Pois Ezequias transmitia a sua fé para as pessoas, para os soldados, para os moradores ali. E se eles, na verdade, continuassem como eles continuaram, aceitando e crendo na palavra do rei Ezequias, eles ficaram seguros. O inimigo, vendo que eles estavam
seguro e que não respondia nada, mas ele agrediu com palavras, falando coisas absurdas. Examinando o texto com cuidado, irmãos, é porque nós, lendo é uma coisa, mas você estando ouvindo alguém te ameaçando de morte, falando coisas terríveis, às vezes dá vontade de tremer e ficar com muito medo. Mas a nossa confiança, a nossa fé, nesta hora, é que vai valer. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então eu escrevi aqui: dê ouvidos aos conselhos de quem é servo de Deus e que tem experiência com Ele. O povo então deu ouvido a um servo que tinha experiência, a um servo do Senhor que tinha intimidade com Deus, o rei Ezequias. Um homem humilde, um homem que tinha testemunho. Muitas vezes nós vemos pessoas por aí, crentes, dando ouvido a gente que nem conhece, dando ouvido a ensinamentos a pessoas estranhas, e deixa o conselho de Deus, o conselho verdadeiro, aquele que Deus levantou. Nós vemos que na Bíblia, por exemplo, geralmente os conselheiros de Deus eram desprezados, como por exemplo, Jeremias e outros profetas. Eles eram desprezados porque o conselho deles era diferente da vontade do povo. O povo queria uma coisa, Deus queria outra. Mas sempre as escolhas dos homens são erradas. Há caminho que para o homem parece ser direito, está tudo perfeito, mas lá no final é morte. E como você sabe? Seguindo a Jesus, seguindo ao Senhor, tu terá a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando você segue a Jesus, você tem a luz da vida. Você não vai andar na escuridão, você não vai andar palpando como quem não sabe onde está andando, porque o cego não enxerga nem aquilo que tropeça, mas aquele que segue a Jesus tem visão de águia, porque o Espírito Santo te dá visão. Então o povo aqui seguiu o conselho do rei Ezequias. Versículo 11: porventura não vos incita Ezequias. Ele quer dizer que o conselho de Ezequias, o Senaqueribe, ele queria que o povo acreditasse neles, que era uma incitação. Ezequias estava roubando o pensamento e o entendimento do povo. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Então o rei da Síria estava querendo que o povo entendesse que esta mensagem era para a morte. Assim o diabo faz as pessoas entender que a mensagem verdadeira não é para bênção, é para a morte. Mensagem boa é aquela que te dá facilidade, que você vai buscar recursos, mas o Senhor, na verdade, estava operando, porque o povo creu na palavra. O inimigo sempre procura dizer que o que você aprende não tem nada a ver. O inimigo sempre procura torcer a mensagem, como diz no livro de Isaías, parece capítulo 3 ou 5, diz: ai dos que ao bem chamam mal, e o mal chamam bem. Ai dos que o amargo tornam doce, e fazem do doce amargo. É isso que o inimigo e muitos traidores fazem. Eles fazem com que as pessoas acreditem que eles estão certos e que o ensinamento está errado. Provérbio 18 diz assim: busca seus próprios desejos aqueles que se separam, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui é uma separação: o povo de Deus e o povo do inimigo. Senaqueribe, o seu exército, Ezequias, o seu exército, e mais ali os servos de Deus, estavam na fortaleza, na presença de Deus. Está na fortaleza e está na presença de Deus. Nós lembramos de que Salmo 91, aquele Ezequias, aquele, o povo, aquele que habita, que mora dentro da fortaleza, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é a fortaleza. Essa fortaleza é a fé em Jesus, é seguir a Jesus, confiar nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Eles descansaram à sombra do Onipotente, porque eles não podiam lutar. O inimigo cercou toda a cidade. Talvez
sei se o inimigo tinha um exército maior, ameaçador, terrível, e realmente eles tinham destruído muitos reinos. O povo de Israel sabia disso, mas Deus mandou Isaías, em capítulo 10, dizer a esse rei: porventura não fui eu que quis que você destruísse essas nações? Elas caíram e pereceram porque fui eu que te usei, eu te levantei para isso. Agora, quando eu terminar minha obra contigo, eu vou visitar o teu coração arrogante. Isaías 10. E Deus visitou, foi nesta época, nessa ocasião, quando ele se levantou achando que iria ainda conquistar mais coisas. Mas o que nós estamos vendo aqui são as ameaças das palavras. Justamente no momento difícil, você é ameaçado. No momento em que você não tem muito o que fazer, o inimigo levanta palavra para te ameaçar, para te desanimar. O inimigo não te desanima quando você está feliz, quando você está firme ali, mas é justamente na hora da batalha, na hora do combate, como nós sempre falamos, o verdadeiro soldado só se conhece no campo de batalha, e é na hora da batalha que ele vai te tentar. Ele vai querer fazer você entender que as coisas boas que você aprendeu são ruins, e as ruins são boas. E principalmente quando Deus deixa você um pouquinho de molho na prova, para observar o que você vai fazer. Ezequias sabia, ele conhecia muitas vitórias do povo de Israel, de todas as bênçãos e todas as maravilhas que Deus operara no passado no meio da nação de Israel. Ele sabia, outros reis não ligavam, mas ele sabia disso, com certeza ele sabia, eles conheciam as histórias, e ele ali continuou firme na sua fé, e o povo o acompanhou. O povo acompanhou, aleluia, glória a Deus. Outra coisa nós escrevemos que não aceite falar mal daquele que te dá bons conselhos. O povo não aceitou. Esse Senaqueribe estava falando mal do rei, falando mal do servo do Senhor, que tinha dado conselhos bons para a nação. A história diz que depois Ezequias foi exaltado, certamente o povo gostou muito. O povo, quando viu aquela grande vitória, se alegraram demais. Uma coisa muito importante quando estamos na luta é não rejeitar, menosprezar, falar mal daquele que um dia destruiu tanto tempo, para dar ouvido a novos que vão chegando com ideias estranhas, querendo tirar o povo, querendo roubar alguns. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes. Eu tenho aqui 20 e tantos anos aqui, irmãos que muito tempo conosco, chegou gente de fora, passaram a dar ouvido às pessoas de fora. Parece que não conhece o nosso testemunho vivendo conosco. Isso é muito perigoso, porque às vezes Deus está naquela pessoa, continua naquela pessoa, usando aquela pessoa, trabalhando através daquela pessoa que Deus colocou ali. Aí chega uma pessoa de fora com novidade, com pensamento, cheio de coisa, igual Absalão comprando os outros com um beijo, com um presente, com dinheiro, e as pessoas terminam sendo roubadas. Ele aqui tentou fazer isso, tentou denegrir, tentou manchar o nome de Deus e também a imagem do rei Ezequias, dizendo que Ezequias estava incitando. Quem incita? Quem incita são pervertedores, são aqueles que causam desordem, né? O inimigo sempre tenta manchar a imagem daquele que ensina a verdade, né? E do nosso Deus, sempre. Todo que ensina a verdade geralmente não tem muitos amigos, porque ele tem que exortar, ele tem que fazer a vontade de Deus. Por que em Provérbios diz que o amigo dos ricos são muitos? Porque o rico dá presente, mas o pobre, seu próprio amigo, deixa. Então, quando as pessoas que são profetas por aí, pregadores e líderes, oferecem ao povo um monte de coisa que ilude o povo, né? E o povo fica naquela crença, seguindo. Mas quando o líder começa a exortar, dar bons conselhos, dá palavra, fala sobre a santificação, o preparo para encontrar com o Senhor, falando dos últimos dias, falando com veemência, que não entra no céu de qualquer maneira, pronto, é poucos que o seguem.
Mas aqui, para a honra e glória do Senhor, o povo deu ouvido, porque foi isso que o inimigo, através de Senaqueribe, tentou fazer. Ele tentou de todos os modos, amedrontou o povo, causou medo no povo. O povo não ficou com medo, mas ele tentou causar medo no povo, que eles iam morrer de fome, que Ezequias estava ensinando coisa errada para eles, e que eles, o rei da Síria e todo o seu exército, tinham destruído seus pais, ele falou aqui, tinham destruído muitas nações. E qual é o Deus que iria livrar Jerusalém? Nem o Deus de Jerusalém iria livrá-lo. Ele ofendeu também o nosso Deus Todo-Poderoso. Nisso que ele ofendeu, aleluia, aí o Senhor Deus falou para o rei Ezequias, através de Isaías, que nenhuma flecha ia entrar na cidade. Nenhuma flecha iria entrar na cidade. Agora veja, irmãos, que Deus prova os seus filhos. O Senhor ficou quieto, não usou o profeta. O Senhor ficou quieto, esperando toda a conversa ser colocada para fora. Muita arrogância. Mas nessa hora, irmão, do perigo, a hora que o inimigo está frente a frente com você, às vezes a melhor coisa é ficar quieto. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ezequias mandou que o povo se calasse, que ninguém falasse uma palavra. Uma das grandes vitórias foi esta, porque quanto mais você fala, quando o inimigo está se levantando, você vai ouvir coisas mais pesadas, que pode ser que venha mexer com sua consciência, o seu coração. A Bíblia diz que Jesus, diante de Pilato, nem falou, manteve-se calado, falou poucas coisas. Quando Pilato se exaltou e disse: não sabe que eu tenho poder para te prender e te soltar? Aí Jesus falou para ele, para esclarecer a ele: nenhum poder tu teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a você tem maior pecado do que você. Só isso. Aleluia. Muitas e muitas vezes, irmão, nas discussões, a melhor coisa é ficar quieto, porque quando as pessoas estão alteradas, tem um espírito ali no meio da discussão, e a pessoa que está alterada, ela facilmente vai captar uma mensagem negativa para sair da sua boca. Então, para você evitar isso e para a pessoa não pecar, aquele que tem o entendimento, que puder se controlar, que puder se controlar, se eu puder me controlar, eu vou me controlar, porque eu sei disso. Vamos fechar, vamos tirar a lenha da fogueira. Foi isso que aconteceu. Eles estavam no muro e o homem falava, e com aquela arrogância, todos eles armados lá, esperando derrubar a cidade, porque já tinham vencido várias cidades. Eles estavam confiantes, convictos que iriam vencer, que iam chegar ali, iam prender. Mas eles não sabiam o plano de Deus. Ezequias também não sabia, mas confiava no Senhor. Muitas vezes nós não sabemos o plano de Deus, não sabemos como vai ser, mas sabemos que o Senhor tem milhões de saídas, que você nem imagina que Deus vai fazer. Quem imaginaria que Deus ia abrir o mar vermelho, quando o faraó vinha furioso atrás do povo para matar? O plano de Deus é perfeito. Deus é amor. Ele não suporta o soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele está sempre livrando os humildes. Mas aqui, irmãos, o que Deus tem nos dado é esse diálogo aqui, esse diálogo forte, ameaçador, denegrindo o nome de Deus, denegrindo o rei, falando que o povo ia morrer de sede e de fome ali, porque eles iam ficar trancados ali, ninguém ia sair para arrumar comida no campo, comprar, e ninguém ia beber água, e eles iam ficar ali comendo e bebendo, vendo o povo morrer lá dentro. Não era fácil não, quando você não sabe a saída. Não é fácil quando você não tem uma visão do que Deus vai fazer. Mas simplesmente essa pequenina palavra, ela tem uma explosão, aleluia, de bênção, chamada fé. Crer naquilo que você espera, ter certeza daquilo que você não vê, crer no invisível. A Bíblia diz que Moisés
acreditava no invisível, como se estivesse vendo a Deus. Moisés creu tanto no Senhor como se estivesse vendo o Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor Deus é maravilhoso. O Senhor Deus é tremendo. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele se agrada no momento das provas e das lutas, da nossa fé, da nossa quietude. Porque a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Então, que palavra é esta do Salmo? Foi no momento do salmista. Ele experimentou isso. Aquietai-vos, porque quando as ondas se levantam, quando as montanhas nos cercam, e nós olhamos para os montes, não vemos a saída, mas sabemos que o Senhor nos tira por cima. O Senhor diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te, não fale muito. Eu sou o mesmo Deus, o Deus de ontem, hoje e eternamente. Eu sou o mesmo. Deus opera a mesma maravilha se Ele encontrar fé, e se houver na pessoa perseverança de esperar, na confiança, Deus opera a maravilha. Foi isso que aconteceu. Diante de palavras tão torpes, agressivas, o povo confiou num servo de Deus, confiou na direção daquele rei. O rei, vocês sabem mesmo, rei, presidente. O certo do presidente do nosso país não é ser o que ele é ter completo controle. Ele tem os homens, mas quem dá ordem é ele. Mas hoje não funciona mais assim. Leia aqui, irmão, os livros dos reis. Quem dava as ordens eram os reis. Eram eles e os conselheiros dele, mas não eram os conselheiros que mandavam. Ele pedia um conselho, e aquele conselho que ele achava que era bom, ele aceitava e ia ser feito. Então o rei Ezequias tinha um poder muito grande. Ele era rei, não era hoje um presidente. Eu não considero um presidente de hoje como o rei do passado. O rei do passado tinha muito mais autoridade do que o presidente de hoje. Então tanto o seu exército quanto o povo que habitava ali em Jerusalém confiaram na palavra desse homem. Agora eu quero falar outra coisa. Como é bom você ter bom testemunho. Como é bom você falar as coisas certas, porque quando alguém que te conhece, te pedir um conselho, ele vai ter a certeza que você está falando corretamente. Aleluia! É grande a responsabilidade quando Deus te coloca diante de outras pessoas e elas te veem como esperança do momento, esperança de um conselho, esperança de uma oração. Eu recebo oração toda semana, quase todo dia, pedido de oração. A gente lá na Alemanha, a gente não sei aonde, por quê? Eles me veem, conversam comigo e veem que eu não fico brincando com as coisas do Senhor. E Deus já operou muitas maravilhas, irmãos. É que eu esqueço, não conto para os irmãos, é muita coisa. Agradeço, irmão Divaldo, pastor, graças a Deus, assim. Agradeço a oração. Sei que tem outras pessoas orando, né? Mas eu sei como eu tenho orado ao Senhor. Eu não sei como as pessoas oram. Eu oro do meu jeito. Eu converso com o Senhor. Cada um de nós tem que ter a intimidade com Deus. Agora, quão grande é a nossa responsabilidade? As pessoas chegarem para você, saber que você é de confiança, porque vê o teu testemunho, vê que você não fica de brincadeira, vê que você tem um comportamento que dá gosto. Aí, por fim, ele chega e te pede conselho. Irmão, na minha jornada nesses 400 anos, 40 anos, perdão, irmão, quantas e quantas, perdi o número, quantas e quantas pessoas já me pediram conselho? Eu não vou dizer centenas, milhares de pessoas, irmãos, paravam-me para me pedir conselho, no quartel, novo ainda, 3 anos, 2 anos no quartel, na calada da noite, o sargento que tinha vergonha, ia de noite tirar serviço, me pedir conselhos, e eu com pouco entendimento, porque vi o meu comportamento. Irmão, assim que eu entrei para a igreja, eu fui cortando gíria, fui cortando roupas do mundo. Eu não queria saber mais disso não. Eu quero ser um cristão, eu quero que as pessoas me olhem como um servo de Deus. E antes de pastorear, até bêbado na rua, eu estava me chamando de pastor, sem me conhecer, sem nada. Eu já contei isso para vocês, né?
dia eu vim em São João de Meriti, estava ali no ponto 100 réis para pegar um ônibus para ir para São Gonçalo, ali, Pôr das Pedras. Mas tinha um bêbado, eu estava ali, não tinha quase ninguém, acho que era umas 11 horas. Um bêbado ali esperando, também um bêbado, e falei, esse bêbado vai cair no meio da rua. Ele ia para trás, ia para frente, ia para trás, controlando o corpo, e eu olhando, meu Deus, esse homem vai cair aqui assim. Eu ali naquela agonia, esperando ali também, sem muita experiência. Ele olhou para mim: você é um pastor, né? Você é um pastor. Não sou pastor não. Aí ele olhou de novo: mas você é um servo de Deus, né? Servo de Deus. Até o bêbado viu que eu sirvo ao Senhor. Eu sempre, graças a Deus, eu procurei honrar, mesmo distante da igreja, distante do pastor, distante de irmãos, né? Então, irmãos, isso é muito importante. Esse rei Ezequias, ele tinha bom testemunho. Vocês lembram quando ele ficou doente, o Senhor mandou o profeta Isaías dizer assim: ordena a tua casa porque tu morrerás? E o profeta saiu, foi embora, e ele virou o rosto para a parede, chorou muito. Ele disse uma coisa para o Senhor, ele disse: Senhor, ser servido de te lembrar que eu andei na tua presença e fiz o que era justo. Como é bom, irmão, você falar isso. Ele estava dizendo para ele: Senhor, por que eu vou morrer? Eu tenho andado. Ele não queria morrer naqueles dias. Então o Senhor ouviu a sua oração e viu as lágrimas dele. O profeta não tinha saído do palácio, né, do passo lá do palácio, do lugar lá, e o Senhor falou para o profeta Isaías: meu servo, volta, vai lá e diz: meu servo, olha, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Eu não sei quantos anos ele tinha, né? Mas irmãos, aleluia, ele era um homem de Deus, e o seu exército conhecia, e as pessoas que moravam dentro de Jerusalém conheciam o seu testemunho, e sabiam que a palavra dele era uma palavra de confiança. Então não vale a pena um servo do Senhor vacilar perante pessoas que confiam na tua postura, porque Deus opera, irmão, com aqueles que se santificam. Deus opera muitas maravilhas. Teve uma época que aqui na igreja, pessoas aqui da Redondeza, de outras igrejas, vinham tudo aqui pedir oração. Quase não ia para outro lugar, mas vinha para cá. O pessoal vinha pedir oração aqui, ao irmão, uma outra igreja, nós. Por quê? Porque vê o nosso comportamento. Por isso que eu exijo que os irmãos tenham um bom comportamento, como a palavra de Deus exige. Eu exijo de acordo com a palavra, né? Que os irmãos tenham um bom comportamento. Por quê? De repente, Deus te usa. De repente, alguém está prestes a se suicidar, como já aconteceu várias vezes. A pessoa escrever para mim, ou passar lá no serviço, e ali o Senhor me dá a palavra, e o demônio do suicídio, da morte, é repreendido. E depois a pessoa confessa, né, que estava pensando em se suicidar. Isso é muito bom. Então, irmãos, a palavra de confiança do rei Ezequias foi ouvida pelo povo, e Deus assim deu um grande livramento. Mas se o povo não desse ouvido a palavra, e na hora ficasse vacilando, não sei o que vai acontecer, como foi no tempo de Jeremias. Jeremias saiu para receber lá a sua parte, um capitão falou assim: tu vais para onde? Eu vou lá em Anatote lá receber minha parte. É falso, é mentira. Aí ele mentiu, dizendo que ele estava fugindo. Aí o que fizeram? Aí ele foi lá, o capitão foi lá, entregou ele, amarraram o homem e prenderam o homem. Jeremias dava conselho a Zedequias. Zedequias falou: mas eu tenho vergonha deles escarnecer diante do rei, lá diante dos ímpios, dos inimigos. Era assim. Não deram crédito, não acreditaram. Jeremias tinha bom testemunho? Tinha, mas o povo ali não era igual o povo que estava no tempo aqui do rei Ezequias. Às vezes tem um servo do Senhor dando bom conselho e o povo está dando ouvido a outros conselhos. Então, irmãos, como diz aqui, vamos encerrar: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda ou zombadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá em Pernambuco, escarnecedor, zombador é mangador, é mangar, está mangando de mim, quer dizer,
está abusando, está escarnecendo. Aí eu tenho que estar explicando. Ó, escarnecedor aqui, é o que vocês falam aí, mangar, está mangando, né? Mangar, eu acho que é de manga, mas eu brinco com ele, né? É de rir. Então você sabe o que é escarnecedor? Quando eu leio aqui, ó, escarnecedor, né? É a mesma coisa que você sabe aí, mangar, está mangando de mim. Fulano está mangando de mim, pastor? Se a gente rir um pouquinho, né? Está mangando de mim, pastor? Não, não estou mangando de você, não. Mas é assim, lá no sertão de Pernambuco, onde nós estamos. Então, meus irmãos, bem-aventurado aquele que então segue o conselho do Senhor. O conselho do Senhor às vezes está na boca de um servo fiel, de uma serva fiel, de um jovem fiel, não é? O conselho de Deus vem de quem é fiel. E quem quiser ler e conseguir entender o conselho, amém. Porque às vezes, irmão, nós recebemos o entendimento e passamos o conselho já assim, mastigado para os irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém e amém e amém. Glória a Deus. Palavra gloriosa, digna de toda aceitação. Tenho certeza que Deus falou para alguém aqui nessa noite. E vamos continuar com nossos ouvidos abertos, né? Porque o Senhor